Dia, a paz do Senhor Jesus. Iniciaremos hoje um novo livro da Bíblia, o livro de Joel. Estamos vendo o 7º livro dos últimos 17 livros da Bíblia do Antigo Testamento, que justamente são os livros proféticos. Esses livros proféticos podem ser divididos em duas partes. Os profetas maiores, nós já vimos, e os profetas menores, nós já vimos Oséias, e agora veremos o livro de Joel. Os 12 livros dos profetas menores, eles são formados por 67 capítulos, dando aí 1050 versículos, numa média de 16 versículos por capítulo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Abra aí a sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Joel. Faça uma leitura prévia antes de nos ouvir. O autor desse livro, provavelmente, é Joel, filho de Petuel. Ele tinha um propósito, e esse era de chamar o povo de Deus ao arrependimento, para que pudessem escapar do juízo e desfrutar das bênçãos trazidas com a chegada do dia do Senhor. É desconhecida a data, mas o profeta deve ter vivido em Jerusalém num período de grandes atividades no templo de Deus. A Bíblia, em ordem cronológica, o coloca como tendo sido escrito no século IX a.C., durante o reinado de Joás, próximo a 835 a.C. Nós podemos ver algumas verdades fundamentais. A palavra-chave é arrependimento. Os juízos de Deus temporários e históricos chamavam o povo ao arrependimento. Os juízos de Deus temporários indicavam a importância do arrependimento para o grande dia do Senhor. Ao povo arrependido, Deus havia a promessa de livramento do juízo e infindáveis bênçãos no futuro. O propósito e características, nós podemos ver que é um livro que apresenta unidade em sua forma e em sua construção. Um tema teológico central no livro de Joel é o conceito do dia do Senhor, que está associado a um dia de julgamento contra o próprio povo de Deus. O dia do Senhor era como um dia terrível, o dia da escuridade, de densas trevas, dias de nuvens, dias de negridão, um dia em que o Senhor liderará o seu exército contra Israel. Contudo, na segunda parte do livro, Joel concentra-se no dia do Senhor como um dia de julgamento dos inimigos do povo de Deus, enquanto o povo de Deus será protegido e abençoado. No dia do Senhor, as nações serão responsabilizadas pelos seus crimes contra o povo da aliança do Senhor e serão julgadas de acordo. Mas o povo da herança de Deus será protegido, bem como abençoado espiritual e também fisicamente. Outro tema central que nós vemos aqui nesse livro é o tema do arrependimento. Essa chamada ao arrependimento era feita a todo o povo de Deus, que foi chamado a voltar-se para ele. Também era para todos os jovens, todos os velhos, homens e mulheres, líderes e seguidores, e até mesmo aqueles que pudessem ser considerados dispensados das responsabilidades comunitárias. Joel conclama ainda o povo a voltar-se para Deus, com todo o seu ser. Esse arrependimento deveria ser manifestado externamente por meio de ações como lamento, choro, clamor ao Senhor, jejum, oração, busca a Deus. Ele chamou ao arrependimento diante da praga do gafanhoto e do ainda futuro dia do juízo. Contudo, as manifestações de arrependimento puramente exteriores ou rituais eram inadequadas. E o Senhor convoca o seu povo a demonstrar a sinceridade do seu arrependimento, voltando-se para ele de todo o coração. Joel também lembra o povo de Deus que a correta motivação para o arrependimento reside firmemente na natureza de Deus. Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se e grande em benignidade. Ao mesmo tempo, Joel enfatiza que a possibilidade de arrependimento está não com o povo, mas com Deus, que é livre para exercer a sua soberana liberdade e graça em conceder perdão ao seu povo. Podemos ver a semente messiânica em Joel, ou seja, Cristo. O livro de Joel tem ocupado um lugar importante na vida da igreja. O Novo Testamento deixa claro que Jesus e seus seguidores estavam familiarizados com os escritos de Joel, e sua influência está mais evidente nas passagens do Novo Testamento que falam dos últimos dias.
Essas passagens baseiam-se nas imagens vívidas usadas por Joel para descrever o dia do Senhor e a praga dos gafanhotos. De igual importância são as promessas encontradas em 2:28 a 32, citadas por Pedro e consideradas como cumpridas durante o acontecimento de Pentecoste, também em Atos 2, de 16 a 21. Paulo também faz referência a essa profecia em Romanos 10:13, onde usou Joel 2:32 para embasar seu argumento de que não há distinção entre judeu e grego. A salvação é para todos, como declarou o profeta Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Igreja continua a considerar o ensinamento de Joel sobre o dia do Senhor como uma importante fonte de esperança e conforto, por um lado, e uma palavra de advertência, do outro. Em momentos de aflição e desespero, os cristãos têm considerado consoladoras e inspiradoras promessas em relação à bênção, à proteção e à defesa da comunidade da aliança do Senhor. Ao mesmo tempo, a vívida descrição que Joel faz dos terríveis aspectos do dia do Senhor tem servido como um lembrete da santidade do julgamento pleno e a santidade de vida. Por fim, o grande dia do Senhor é o dia da volta de Cristo Jesus, o dia em que ele julgará o mundo inteiro, lançando seus inimigos no lago de fogo e enxofre e abençoando os crentes com uma herança eterna nos novos céus e na nova terra. Sabemos que em breve o Senhor está de volta, por isso que nós clamamos aqui todo dia, Maranata. Eu recomendo que nós vejamos a Bíblia de Estudo de Genebra, onde você também vai encontrar um artigo teológico chamado Plano das Eras. E recomendamos que você leia nesse momento em Hebreus, no capítulo 7. Abra aí a sua Bíblia de Estudo de Genebra. Se não tiver, adquira conosco aqui na Semeadores, nossa loja virtual, ou semeadores.com.br. Conforme essa Bíblia, estaremos dividindo o livro também em 3 partes. Uma apresentação, já vamos ver imediatamente. Também já começaremos a ver as crises que exigem arrependimento a partir do verso 2. E depois, no capítulo 2, respostas divinas ao arrependimento. Os gafanhotos e a seca, o juízo de Deus. A mensagem de Joel veio do Senhor e deveria ser recebida com uma palavra de autoridade. O livro começa com uma identificação do profeta Joel e as primeiras palavras são Palavra do Senhor. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, esse título breve e simples anuncia o que se segue é a palavra do Senhor. Essa palavra do Senhor foi dirigida a um homem, Joel. Seu nome significa O Senhor é Deus, o qual era filho de Petuel. O nome do pai de Joel não é encontrado em nenhum outro lugar das Escrituras. Parte 2. Crises que exigem arrependimento. A partir do verso 2. Nessa segunda parte, veremos que uma praga de gafanhotos e a seca prenunciam a necessidade de arrependimento para o iminente dia de julgamento do ainda maior. Seguindo essa estruturação, dividiremos essa parte em 2 sessões. A primeira veremos a recente devastação provocada por gafanhotos e a seca, e depois nós veremos a futura devastação do dia do Senhor, a partir de amanhã. Então vejamos hoje a recente devastação provocada por gafanhotos e a seca. Até o verso 17 do 2º capítulo, estaremos vendo as crises que exigem arrependimento. 2 crises levaram os judeus a se confrontar com as consequências dos seus pecados. A recente devastação da terra prometida, por gafanhotos e pela seca, a iminente invasão da terra por parte do exército do Senhor. Se o povo se arrependesse do seu pecado e se voltasse para o Senhor, eles poderiam ser libertos. A condicional presente indicava claramente que algo deveria ser feito por parte dos responsáveis de acordo com o que o Senhor desejava. O problema era o de sempre: corações obstinados e corações rebeldes. A recente devastação da terra prometida. Até o verso 20, estaremos vendo essa devastação provocada pelos gafanhotos e pela seca, com o intuito de fazer com que o povo ponderasse sobre as implicações da recente praga dos gafanhotos e da seca e se arrependesse. Joel apelou aos velhos, aos ébrios, aos lavradores, aos sacerdotes. A palavra estava sendo dirigida aos anciãos,
os líderes religiosos e comunitários. O mesmo termo é usado em 2:28, mas ali se refere mais especificamente à idade cronológica. Então, a palavra estava sendo dirigida aos anciãos e a todos os moradores da terra. Isto é, toda a população de Judá e Jerusalém que foi chamada a ouvir. E isso falava no imperativo, para ouvirem e escutarem. Essa série de imperativos chama o povo a reconhecer as ramificações espirituais da invasão dos gafanhotos. Conforme a Bíblia que nós estamos vendo, o paralelismo do pensamento no primeiro e no segundo versos, repetido no terceiro e no quarto, é típico da poesia hebraica. O fato deveria ser contado aos filhos e aos netos e aos seus netos à geração seguinte. Os juízos de Deus, assim como as suas misericórdias, devem ser passados também para as futuras gerações. O verso 4 fala dos gafanhotos e dos seus tipos. O gafanhoto cortador, o migrador, o devorador, o destruidor. Tudo parece começar com o cortador, que deixa um resto que é consumido pelo migrador, que deixa outro resto que é consumido pelo devorador, que deixa ainda mais outro resto, que finalmente será devorado ou destruído pelo destruidor. Repetições poéticas enfatizam a minuciosidade da destruição promovida pelos gafanhotos. As 4 diferentes designações dos gafanhotos podem ser uma referência aos diferentes estágios de desenvolvimento desse inseto, como sugere a tradução de Almeida. Embora diferenças nas cores ou no tipo e na região de origem possam estar refletidas tanto aqui quanto em 2:25. Também é possível que as descrições tenham um único propósito de indicar a presença de diferentes enxames. De qualquer modo, quando os gafanhotos são entendidos como instrumento divino de punição, era arrependimento que se tratava. Os imperativos agora falam com os bêbados para despertarem e chorarem. O primeiro chamado ao arrependimento foi dado aos ébrios, bêbados, que representam a atitude de muitos que não estão atentos às coisas de importância espiritual ao seu redor. Somente aqueles que estão despertos são capazes de responder ao juízo de Deus. Os gafanhotos, agora, são comparados a uma nação invasora que possui o mesmo ímpeto de um leão. Nos tempos antigos, os gafanhotos eram muitas vezes comparados aos exércitos. A literatura mítica, ugarítica, equipara um exército ao enxame de gafanhotos nos termos de tamanho. Os bêbados, os ébrios, os que bebiam vinho, são convocados ao despertamento. E ao tirarem da sua boca o álcool, porque estaria vindo sobre a terra do Senhor, minha terra, uma nação poderosa e inumerável como gafanhotos. Pronomes pessoais como minha terra são usados ao longo de todo o livro, apontando para o relacionamento pactual que liga o Senhor não apenas à terra prometida e aos seus vinhedos e figueiras, mas também ao seu povo. Tanto a vide como a figueira foram afetadas. As presas dos gafanhotos efetivamente destruíram essas valiosas plantas da terra do Senhor. Jesus se comparou a uma videira. Eu sou a videira verdadeira. João 14:1. E Israel era comparado à videira, à figueira. A vide é um arbusto bem conhecido pela produção de uvas, cultivada desde os tempos antigos e mencionadas muitas vezes nas Escrituras. Noé plantou uma vinha. Existia no Egito e em Canaã. O tempo da vindima inspirava regozijo e também festas. A mesma figura de Israel às vezes é expressa pela videira, outras vezes pela vinha. Em linguagem figurada, é a nação de Israel mencionada como parábola no Salmo 80, no versos de 8 a 16. Deus trouxe uma vinha do Egito e plantou numa terra, cujas nações foram lançadas fora. Sob a direção de Moisés, o povo foi liberto da escravidão do Egito e, comandado por Josué, venceu os povos de Canaã. Também fez que suas raízes se aprofundassem, seus ramos se tornassem como cedros e chegassem até o mar. E tornou-se um reino próspero com sabedoria e a grandeza de Salomão. E por último, aparece também com a parábola da videira em Isaías, apelando para o concerto que Deus fez com os pais quando os tirou do Egito. Julgai, pois, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando que dessem uvas, veio a produzir uvas bravas?
Israel foi escolhido por Deus para tornar-se conhecida a lei de Deus aos seus povos, aos outros povos. Sua missão era servir de exemplo, de testemunha às nações que não conheciam a vontade do Senhor. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A responsabilidade de Israel era de ser fiel a Deus, conservar o testemunho da santidade de Deus, do poder, da justiça e da misericórdia, para que os pagãos incrédulos conhecessem a palavra de Deus que lhes foi confiada primeiro. Os judeus falharam nessa missão. Produziram uvas bravas. Em vez de justiça, praticaram opressões, caíram na idolatria, indo a uma condição que Deus disse, andaram após deuses estranhos para servi-los. Segundo o número das suas cidades, foram os teus deuses, ó Judá. Como resultado veio o castigo, cumprindo-se as predições de Deuteronômio 28 e dos profetas, em especial Jeremias. Vieram também os exércitos da Síria contra Samaria e da Babilônia contra Jerusalém, destruíram a cidade, os muros e o templo e levaram para suas terras o restante do povo como cativo. Acabou-se, portanto, a glória de Israel. É o que significa a expressão: o javali da selva a devasta e as feras do campo as devoram. Deus mesmo declarou: tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Isaías 5, verso 5b. E já não mais há uvas na vide. Jeremias 8, verso 13b. Sobre a vide, ainda, Jesus Cristo pronunciou uma parábola para os judeus nos tempos, nos mesmos termos daquele do Salmo 80 e Isaías 5. Um homem plantou uma vinha, tomou todas as providências de proteção e segurança e arrendou-a a uns lavradores. Estes, no tempo de dar conta dos frutos, espancaram uns servos, mataram outros e, por fim, mataram o próprio filho do proprietário. Os judeus escaparam e mataram os profetas e crucificaram o Filho de Deus. Então Jesus perguntou: o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os frutos. Ainda a vide, como a videira entre as árvores do bosque, que tenho entregado ao povo, ao fogo, para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Ezequiel, capítulo 15, verso 6b. Cumpriu-se de um modo mais detalhado espiritualmente em Atos 13, 46b. Está escrito: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós nos voltamos para os gentios. Ainda vide, todavia a promessa feita a Abraão de abençoar sua descendência permanece no plano de Deus. Na mesma figura da videira, referindo-se a Israel, Deus acrescenta a figura do cedro, que representa a majestade, prometendo fazer reverdecer a árvore seca. Já a figueira, árvore originária do Oriente e muito abundante na Ásia, Adão e Eva fizeram roupas de folhas de figueira para esconder sua nudez, mas quando ouviram a voz de Deus, se esconderam. Aquela roupa não satisfazia. Era costume oriental descansar debaixo da figueira, ato que significava paz e prosperidade. Habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. O fruto da figueira é comido fresco e pode ser conservado em forma de passas. Há no Velho Testamento muitas referências ao uso da figueira e seus frutos. Servia o figo ainda de remédio, como exemplo de uma doença do rei Ezequias, quando foi colocada na chaga uma pasta de figos e ele sarou. Foi usada também massa de figos para animar um moço desfalecido pela fome de 3 dias. O vento derruba grande parte dos figos verdes, como quando a figueira lançada de si os seus figos verdes abalada por um forte vento. Apocalipse 6, 13b.
Os que amadurecem são chamados temporãos. Um quadro bem rico de imagens está em Cantares, usando a figueira. A figueira já deu os seus figuinhos, promessa de abundância. As vides em flor exalam o seu aroma, deleite, acompanhando a esperança de uma boa colheita. Levanta-te, amiga, e vem, convite para um despertamento dirigido a quem espiritualmente está dormindo. Ainda a figueira. Jeremias teve uma visão de 2 cestos de figo. Um cesto tinha figos bons e o outro cesto figos tão ruins que não se podiam comer. Os figos bons representavam os judeus fiéis, que iam para o cativeiro, mas Deus havia de trazê-los de volta para Jerusalém. Já os figos ruins eram os que acompanhavam o rei Zedequias na maldade e na desobediência de Deus, que seriam castigados, levados para a Babilônia e destruídos por lá. Jesus avistou uma figueira perto do caminho por onde passava. Dirigiu-se a ela, procurando fruto, e não encontrou, senão folhas. Então disse a figueira: nunca mais nasça fruto em ti. E a figueira secou-se imediatamente. Foi como aquela geração dos judeus de seu tempo, que não produziam os frutos que Deus queria, e foi destruída. Quando os discípulos pediram um sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo, ele disse: aprendei, pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está perto o verão. A figueira foi castigada com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo exército romano. Os judeus foram dispersos e ficaram sem pátria durante quase 2000 anos. Ultimamente, a figueira está reverdecendo. Em 1948, foi proclamado o Estado de Israel, e na Guerra dos 6 Dias, em junho de 1967, o povo judeu reconquistou o território que formava a Palestina nos dias de Jesus. Dali para cá, o progresso vai avançando a passos largos, segundo a profecia de Jesus. Então, o verão está bem próximo, não é verdade? O lamento do verso 8 deveria ser como o da jovem que perdeu o seu amado antes do casamento. Por isso que estaria cingida de pano de saco. Esse material tecido de modo rude normalmente era feito de pelo de cabra e era usado tipicamente nos períodos de luto. A consequência dessa destruição era que estaria cortada da casa do Senhor a oferta de manjares e libação, que deixaram os sacerdotes entristecidos. Essas ofertas, que deveriam ser feitas 2 vezes por dia, não estavam sendo feitas por causa da devastação das lavouras. Com a devastação do campo por causa dos gafanhotos, a terra estava arrasada e agora a seca acompanhava a invasão dos gafanhotos, trazendo ainda mais destruição que aquela provocada pelo destruidor. Os campos estavam arruinados e a terra estava seca. O trigo estava destruído, o vinho novo tinha acabado, o azeite estava em falta. O cereal, a vide e as olivas nas escrituras, esses ingredientes necessários para as ofertas diárias, tradicionalmente apareciam nessa ordem: o trigo, o vinho e o azeite. O momento era difícil, era para o desespero dos agricultores, dos produtores de vinho, porque a colheita estava toda destruída. 5 tipos de árvores são mencionadas, o que leva à enfática declaração de que todas as árvores do campo estavam secas. A alegria secou-se juntamente com a vegetação. A vide secou, a figueira murchou, a romeira secou, a palmeira secou, a macieira secou. Os sacerdotes receberam instruções precisas, versos 13 a 14, sobre como deveriam reagir pessoalmente ao juízo de Deus. As precisas instruções dadas aos sacerdotes aqui e no capítulo 2, do verso 15 ao 17, sugerem que o livro de Joel foi planejado para servir de orientação ao arrependimento nacional, em qualquer que fosse a situação. Os sacerdotes, os ministros do altar, deveriam colocarem vestes de luto, prantearem, chorarem alto, passarem a noite vestidos de luto, decretarem um jejum santo. Os sacerdotes também deveriam exercer a liderança da comunidade ao promulgar um jejum público, de modo que toda a nação pudesse interromper todas as atividades comuns por algum tempo, provavelmente por um dia, para reconhecer o juízo de Deus e se arrependerem. Convocarem uma assembleia sagrada, reunirem as autoridades e todos os habitantes
do país no templo do Senhor, do seu Deus, todos juntos para clamarem ao Senhor. A magnitude da devastação que experimentavam agora para um dia ainda mais agourento, o dia do julgamento, que estava para chegar, verso 15. Essa expressão dia do Senhor, conforme nós vemos aí na Bíblia, aparece 5 vezes em Joel e outras 11 vezes no Antigo Testamento. Então, só em Joel, 5 vezes. Aqui em 2:1, verso 11, é uma referência ao dia da ira do Senhor contra os seus inimigos e de bênçãos para o povo fiel de Deus. A maioria dos judeus acreditava que a sua identidade étnica garantia que todos eles seriam abençoados quando o Senhor viesse para julgar. Mas os profetas deixam claro que o infiel no meio do povo de Israel seria julgado juntamente com os gentios não arrependidos. O profeta não via o dia do Senhor como uma ocorrência distante. Em vez disso, ele via o dia como um acontecimento iminente. O dia do Senhor estava perto na mente do profeta e seria um dia de assolação do Todo-Poderoso. Essa frase pode ser traduzida como dia do poder do Todo-Poderoso. Uma tradução que capta o sentido do jogo de palavras no hebraico Shod, destruição do Shaddai, o Todo-Poderoso. Dos versos 16 ao 18, Joel reforçou sua posição sobre o dia do Senhor, lembrando mais uma vez o seu público quanto ao juízo de Deus, os sinais deles que podiam ser vistos na seca que os cercava. A verdade era que a comida tendo sido eliminada, a alegria e a satisfação tinham se ido embora também do templo de Deus. Até as sementes estavam murchas, os celeiros em ruínas e os depósitos derrubados, pois a colheita tinha sido mesmo perdida. Tudo estava afetado pela destruição dos gafanhotos e pela seca. O gado estava mugindo, as manadas agitadas sem pastos e os rebanhos de ovelhas em castigo. O livro de Joel começa com o capítulo 1, verso 1, que diz: Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Esse é o primeiro verso de Joel 1. E o verso 20, até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes d'água se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Nesse verso 19 e 20, o 20 que nós acabamos de ler, encerrando o capítulo, um forte clamor do profeta e até dos animais. O próprio profeta dá início à lamentação. A devastação vinha do Senhor, aquele que também era a única fonte de restauração. Até mesmo os animais se juntaram a Joel em seu pranto, por causa do fogo devorador. A metáfora do fogo descreve os efeitos da seca, embora em 2:3 ela se aplique à devastação promovida pelos gafanhotos. O fogo é frequentemente associado ao juízo de Deus, conforme podemos ver em outros trechos, Deuteronômio 32, verso 22, Salmo 50, verso 3, Salmo 97, verso 3 também. Amanhã estaremos aqui e veremos o capítulo de número 2 do livro de Joel, Rasgai o vosso coração e não as vestes. Inscreva-se em nosso canal. Conheça nosso blog, site jamaisdesista.com.br. Lá você tem a parte escrita de toda a narrativa com ilustrações, gráficos, tabelas, explicações. Veja a parte escrita lá. Na nossa loja virtual, ossemeadores.com.br, você encontra a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, outros livros, outros materiais. Às 8h30, não perca nosso momento missionário da Igreja dos Semeadores na rádio.ossemeadores.com.br. Às 15 horas, todo sábado, momento missionário com o pastor Johnny Ramos, diretamente da Suécia. A todos um bom dia, fiquem com Deus e até amanhã. Maranata, ora, ora, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, queridos. Te prepara.